gente começa com o Flamengo, que é líder do Brasileirão, vencendo o Atlético Mineiro no Maracanã. O primeiro encontro nunca diz muito sobre o futuro das relações. No entanto, a noite de domingo já deixou uma boa impressão em dois dos novos jogadores do Flamengo. Emerson ficou arrepiado. Saul teve o nome gritado. Mais de 54 mil torcedores no Maracanã. E o meio-campo espanhol já tá na boca do povo. Gostou mais de quem dos reforços novos aí? O que chegou agora, o Samu. O Saul foi apresentado a uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro. De tantos jogos decisivos, como a final da Copa do Brasil do ano passado, vencida pelo time carioca. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024! Esse galo, a gente tá cansado de refogar ele e comer com batata. Provocações à parte, o Galo raramente é presa fácil para o Urubu. Ontem à noite o Pedro fez tudo certo para abrir o placar aos 4 minutos, mas o Everson estava atento. Everson, pegando a bomba do Pedro, ele pede o grito da galera. O que não dá para falar do Rossi. Quando o Vinha tentou recuar de cabeça, o goleiro do Flamengo perdeu o tempo da bola que sobrou para o Rony. O atacante do Atlético ficou de frente para o gol, mas não deve ter visto o Varela. Defendeu! Salvou! Brilhou Varela! Do outro lado, o Pedro e o Bruno Henrique tentavam achar espaços para atacar. Bruno Henrique. Mas as melhores chances do primeiro tempo foram do Galo. Scarpa tenta por cobertura, bateu no travessão. Coelho bateu e é escanteio com a defesa do Rossi. O Flamengo interrompeu essa pressão com um lançamento do Jorginho para o Plata. O Fausto Vera parou a jogada com falta e o árbitro Ramon Abate Abel foi chamado pelo VAR. Mais de 5 minutos de análise. Da arquibancada, os rubro-negros faziam caras e bocas a cada replay do lance mostrado pelos telões. Ok, falta fora da área não é pênalti, mas eles queriam a expulsão do volante do Atlético. O Bruno Henrique também. E falou comigo assim, se for dentro da área, é pênalti, cartão amarelo. Se for falta, é expulsão. E na hora que ele olha o VAR, ele muda a decisão dele. Bom, Fausto Vera levou um cartão amarelo e nem voltou para o segundo tempo. É uma equipe muito forte e não é fácil entrar. No duelo de tanta rivalidade, o número de faltas tende a aumentar. E as chances de gols de bola parada também. Foi assim que o Flamengo furou a retranca do Atlético Mineiro aqui no Maracanã. O gol começou com esse braço do Saraiva no rosto do Wallace Ian. O lateral do Atlético já tinha cartão amarelo. O árbitro não quis dar o segundo e o garoto do Flamengo enlouqueceu. Falou uns desaforos pro Coelho, pro Saravia e enquanto discutia com o Hulk, foi para a posição dele na bola parada. Repare que no momento da cobrança do Luiz Araújo, o Wallace Ian bloqueou 2 zagueiros pro Léo Pereira correr sozinho, confundir a marcação e o Léo Ortiz marcar de cabeça. Uma linda cabeçada, sem chances para Everson. Ele é bom demais no jogo aéreo. É o cara das cabeçadas no Flamengo. Já são 3 gols de bolas paradas nos últimos 3 jogos do Flamengo. Acaba criando algum pensamento dúbio em cima deles, né? De não fazer daqui a pouco uma falta perto da área, porque sabe que a gente é muito perigoso e aí acaba dando mais espaço dentro de campo. Eu não posso reclamar, meu time é líder, melhor ataque, melhor defesa. Não tenho que pensar em mudar o modelo, tenho que pensar em continuar vencendo, simplesmente. É o que basta para reativar a frase favorita das noites de domingo. Segue o líder. E nesse momento, a situação é essa. O Flamengo agora é líder do Brasileirão e ainda tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Você quer mais? O Flamengo tem o melhor ataque na competição. Olha lá, são 30 gols marcados. E a melhor defesa também, porque só sofreu 6. Sobre esses assuntos do vídeo, eu vou trazer aqui declarações do Alcaraz, porque ele deu a versão dele, ele que foi vendido pelo Flamengo aí ao Everton da Inglaterra, e ele falou à ESPN após um jogo, disse o seguinte: não tenho muito o que dizer, o pouco tempo que passei no Flamengo foi muito bonito, tenho muito carinho pela torcida, só tenho que dizer que tudo que disseram de mim é mentira, falaram muitas coisas de mim, Felipe Luiz, José Boto e eu sabemos porque eu decidi sair, só isso, que as pessoas fiquem tranquilas, eu realmente queria ficar no Flamengo, queria ficar porque sei o nível de jogador que sou. Tentaram colocar as pessoas contra mim. Rapaz, a verdade é que em todos os clubes que passei fui bem. E não foi o caso neste Flamengo. Sempre coloquei a camisa do Flamengo, sabia a responsabilidade que tinha, o que tinha que fazer. Depois que falaram que não encontraram a posição, obviamente que não gostei. Sou jogador e posso me acomodar em qualquer posição.
Hoje aconteceu de eu jogar em uma posição totalmente nova e tratei de me habituar. Eu fui muito sincero com ele e falei, nesse momento você está atrás dos que estão na sua posição. Isso o Felipe Luiz falou na ocasião, tá? Você pode disputar a posição com a Arrascaeta, mas tem um Gerson que joga ali. Você pode disputar a posição de volante, mas tem 4 volantes. Você está atrás de todos eles. Ele falou, ok, no caso o Alcaraz disse, ok, eu aceito isso, vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que achava e ele precisava melhorar, foi uma conversa muito sincera. Ele jogou bem e fez o gol, e no outro dia decidiu sair. Eu fico triste, porque sinto que é um fracasso meu o Alcaraz ter saído, não ter dado certo na minha mão. Disse aí o Felipe Luiz na ocasião, pessoal. Então, fica aí a versão, os dois lados da moeda. É isso, galera. Vamos agora falar do lateral direito Daniel Sales, titular do Sub-20, destaque do Sub-20. Ele foi integrado ao elenco profissional. O jogador seguirá o mesmo processo que os demais atletas. Em alguns momentos descerá para o Sub-20 para não perder o ritmo de jogo. Daniel Sales tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028 e multa avaliada em 50 milhões de euros. O Fla é dono de 80% dos direitos econômicos desse atleta. Agora vamos para a pauta principal do vídeo, galera. Desde quando os reforços do Flamengo não entram em campo? Muita gente me questionando isso e eu fui fazer esse levantamento. Vamos lá. O Saúl não entra em campo desde o dia 13 de maio, quando jogou pelo Sevilha e ficou 14 minutos em campo. Samuel Lino ainda não foi anunciado oficialmente pelo Flamengo, tá? Mas a última partida dele foi no dia 23 de junho pelo Atlético de Madrid, na Copa do Mundo de Clubes contra o Botafogo. Ele entrou no segundo tempo e ficou 6 minutos em campo. Emerson Royal não entra em campo desde o dia 22 de janeiro e ficou 74 minutos em campo com a camisa do Milan, mas só um asterisco, tá? O Royal sofreu uma lesão na panturrilha em janeiro e depois recuperado, chegou a ser relacionado para 3 partidas pelo Milan, mas não foi acionado, ou seja, não entrou em campo. Então fica aí o registro para vocês. E como o Felipe Luiz e a diretoria entendem que esses jogadores possam ajudar o time, ou quais funções eles vão fazer? Vamos lá, eu vou começar falando do Samuel Lino, porque isso aí muita gente está dizendo muita besteira, inclusive, sobre esse jogador. Ele não vai vir para ser lateral esquerdo, não é isso, tá, galera? Não é isso. Pelo contrário, ele vem para ser um extrema esquerdo, jogar de ponta esquerda. Posição do Michael, posição do Everton Cebolinha, 2 jogadores que não rendem mais. Inclusive, o Flamengo precisa sim correr atrás de clubes interessados em Michael e Cebolinha, porque são jogadores com salários altos e que não conseguem render mais. Essa é a verdade, gente. O Michael, eu sempre fui contra o retorno dele, eu vou ser bem sincero. O Cebolinha, eu bati palma para a contratação na ocasião, não vou ficar aqui criticando, eu acho que nem toda contratação vai dar certo, tá? E a do Cebolinha não deu certo, infelizmente. E o Samuel Lino, ele vem para fazer a extrema esquerda. Óbvio, quando você é extremo esquerdo, você ajuda na marcação, na recomposição. Isso ele sabe fazer muito bem. Já falei isso aqui para vocês. Ele sabe fazer isso muito bem. E tem saúde, ou seja, se machuca pouco. A pior lesão dele foi em 2023, quando ele teve um estiramento no joelho. E na ocasião, não foi nem operação. Não foi caso para passar por cirurgia, pelo contrário, foi tratamento conservador, um jogador que se machuca muito pouco, e foi um dos motivos que fez o Flamengo ir atrás dele e vai pagar 22 milhões de euros. Para mim foi uma baita contratação. Vejo muita gente dizendo, porque como pode o Flamengo pagar isso? Paga porque o jogador vale isso e porque o Flamengo tem condições de pagar. O Flamengo não é um clube que deve no mercado, seja para jogador, empresário ou outros clubes. O Flamengo tem dinheiro para pagar e tem crédito no mercado. É por isso que o Flamengo está pagando. Saúl, vamos lá. O Saúl, ele vem para fazer a função do Gerson. Ele vem para a vaga que ficou vazia, digamos assim, no elenco com a saída do Gerson. Mas são jogadores diferentes, concordo. Mas o Flamengo entende que ele vem para suprir a ausência do Gerson. Eu vou falar também do Carrascal, tá? Embora o Carrascal não esteja aqui nessa lista que eu botei, mas eu vou falar do Carrascal porque para mim será jogador do Flamengo, pelas informações que eu tenho, será resolvido essa situação, estamos aí no último capítulo da novela. O Carrascal, ele vem para fazer a função do Arrascaeta, ele vem para brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Arrascaeta machucado, entra o Carrascal. Arrascaeta convocado para a seleção uruguaia, entra o Carrascal. Ele vem para essa função.
E o Emerson Royal, eu nem preciso dizer. Ele vem, obviamente, para a lateral direita. Ele foi uma reposição ao Wesley. E uma reposição muito boa, inclusive em relação a custo-benefício. O Wesley foi vendido por 25, podendo chegar a 30 milhões de euros. O Emerson Royal foi comprado por 9 milhões de euros. Cerca de 35% do valor da venda do Wesley. E eu acho um jogador que tem experiência na Europa, experiência na seleção brasileira, muita noção tática, vai agregar bastante. E ainda tem um ponto, se o Felipe Luiz aprovou, porque o Felipe Luiz sabe que esse jogador pode agregar. Você pode não concordar com várias decisões de Felipe Luiz, várias, mas uma coisa você precisa concordar, ele entende de futebol, ele entende de tática. Ele não ia aprovar um jogador qualquer. Ele aprovou o Juninho, é verdade, mas o Juninho na ocasião era uma aposta, todo mundo sabia disso. Ele aprovou o Mickey Johnson, desconhecido. Ele queria um jogador para essa posição, que no caso é a mesma posição do Samuel Lino. Destro, que joga na ponta esquerda. O Mickey Johnson era destro, jogava na ponta esquerda. O famoso pé trocado, como a gente anda dizendo aí ultimamente no futebol. Então, espero que eu tenha tirado essas dúvidas. E para finalizar nosso vídeo, gente, precisamos do fair play financeiro. O que o Atlético Mineiro está fazendo é um absurdo. O Atlético Mineiro está contratando um jogador chamado Alexander, que era do Fluminense, lembra dele? Estava no Al Ali, lá da Arábia. O Atlético Mineiro vai pagar 6,5 milhões de euros para contratar esse jogador, sendo que recentemente teve confusão de vários jogadores entrando na justiça, pedindo salário atrasado. O Atlético Mineiro deve dinheiro ao Cuiabá, está na CNRD. E como é que vai contratar um jogador custando 50 milhões de reais, gente? Isso é inadmissível. Eu estou falando do Atlético Mineiro porque é o adversário do Flamengo daqui a pouco, e repito, eu estou gravando esse vídeo no domingo, será adversário do Flamengo na Copa do Brasil também. É absurdo isso. Absurdo. E aí, quando o Atlético Mineiro faz isso, ninguém reclama. Nossa, como pode? Ninguém fala, eu sou totalmente contra essa contratação. Não, todo mundo elogia as contratações. Aí o Flamengo investe 22 milhões de euros, é um absurdo. Segundo a imprensa turca, o jornalista Yagi Sabunkoglu revelou que o Flamengo está interessado na contratação de Anderson Talisca. Apesar do interesse, o alto salário do meia-atacante, atualmente no Fenerbahçe, representa um obstáculo importante para o negócio. Ainda assim, o Flamengo pretende avançar. Segundo a publicação turca, o clube carioca irá se reunir com Talisca para tentar convencer o jogador a aceitar uma redução salarial e viabilizar o retorno ao futebol brasileiro. Talisca sempre foi um sonho antigo da diretoria rubro-negra e agora, com o atleta mostrando interesse em um possível regresso ao Brasil, o Flamengo enxerga uma oportunidade real de contratação. O clube avalia que a experiência, a qualidade técnica e a versatilidade de Talisca podem agregar muito ao elenco, principalmente nesta fase decisiva da temporada. A reunião com o staff do jogador já está sendo articulada e os dirigentes rubro-negros estão otimistas quanto à possibilidade de um acordo. O Flamengo também conta com o fato de Talisca ter família no Brasil e o desejo de voltar a ter visibilidade para sonhar com uma vaga na seleção brasileira. Por outro lado, o Fenerbahçe não deve facilitar a saída do atleta, mas também não descarta negociá-lo diante de uma boa proposta. A ida de Talisca para o Flamengo depende agora de 3 fatores: a redução salarial, o aval do clube turco e o interesse do próprio jogador em iniciar uma nova fase na carreira. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Anderson Talisca será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.